Nos últimos anos, a palavra construtivismo se tornou quase um sinônimo de educação moderna, influenciando livros, professores, políticas públicas e até a forma como muitos pais entendem sobre o que é aprender. A corrente construtivista da educação é um tema que está na base de quase tudo que se ensina hoje nas escolas do Brasil. Mas aqui entra a pergunta essencial: será que o construtivismo dá conta de formar mentes bem estruturadas, disciplinadas e capazes de raciocínio profundo? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila, eu sou orientadora familiar e me baseio nos princípios da educação clássica. E hoje eu quero te mostrar as falhas do construtivismo. Bom, primeiro, o que é exatamente essa corrente e o que ela tem de tão diferente e até de oposto em relação à educação clássica? O construtivismo é uma corrente teórica que nasceu com o biólogo e psicólogo suíço Piaget, onde a ideia central é muito simples: o conhecimento não é transmitido de um professor para um aluno, mas construído pelo próprio sujeito através das suas experiências, interações e reflexões sobre o mundo. Segundo Piaget, a criança não é uma tábula rasa esperando ser preenchida, mas um ser ativo que constrói o seu próprio saber. O papel do professor, portanto, não é ensinar no sentido tradicional da palavra, mas organizar situações de aprendizagem que permitam à criança descobrir por si mesma. O construtivismo, portanto, tende a relativizar o conhecimento. Cada um constrói o seu. À primeira vista, essa ideia parece até bonita. Muitos pais se encantam com esse discurso porque parece respeitar a individualidade da criança e também a tornar a aprendizagem mais leve. Por séculos, na educação clássica, o papel do professor não foi de apenas facilitar, mas guiar, formar a mente do aluno. O professor é como um mestre experiente, que por carregar consigo uma bagagem de conhecimento, cultura, de vivência, ele tem a capacidade de transmitir ao aprendiz não apenas informações, mas também direção e clareza. Ele oferece ao aluno a oportunidade de enxergar além do que os seus próprios olhos poderiam alcançar sozinhos, abrindo horizontes, iluminando caminhos, guiando na construção de uma visão mais ampla e profunda da realidade. A educação clássica reconhece o desenvolvimento natural da criança e acredita que o papel do professor é elevar o aluno acima do que ele já é capaz de alcançar. O professor, ele é uma autoridade e é essa autoridade que dá segurança e sentido ao aprendizado. Sem ela, o aluno fica perdido no mar das próprias opiniões, acreditando que todo conhecimento é relativo. O conhecimento não é uma construção subjetiva, mas o desenvolvimento da verdade. Algo que existe fora de nós e que precisamos aprender a reconhecer. Piaget, portanto, ao colocar toda a ênfase no sujeito que constrói, acabou deixando de lado a ideia de transcendência. A noção de que há verdades, valores e princípios que o homem não inventa, mas recebe e deve aprender a amar. Ou seja, o conhecimento não é algo que começa do zero. Ninguém constrói conhecimento do nada. Todo aprendizado parte de fundamentos já estabelecidos. A cada geração, uma herança é transmitida ao longo do tempo. Cada estudante, ele é convidado a entrar em contato com a sabedoria acumulada por séculos, dialogando com grandes mestres e tradições que já refletiram profundamente sobre a verdade, a beleza e o bem.
Quando escolas adotam essa teoria construtivista, alguns problemas aparecem. Crianças que sabem se expressar, mas não dominam conteúdos básicos. Falta de disciplina e concentração. Porque o ambiente escolar, ele é sempre voltado a atividades lúdicas e coletivas. Eles apresentam dificuldade em lidar com o esforço intelectual, já que a ideia de estudo sério é substituída por descobertas espontâneas. Alunos com dificuldades em reconhecer o conceito de hierarquia. Uma geração que sabe falar muito, mas tem pouca profundidade no pensamento. Depois de Piaget, surge o psicólogo russo Vygotsky, que dá um novo tom ao construtivismo, acrescentando o aspecto social e cultural, chamando agora de socioconstrutivismo. Para ele, o conhecimento não é apenas fruto da experiência individual, mas uma construção social, mediada pela linguagem e pela interação com os outros. O grande perigo dessa ideia é o de achar que o conhecimento é apenas uma criação coletiva, sem referência a uma verdade fixa. O que é verdadeiro passa a depender da cultura, do contexto, do grupo, e não de uma realidade objetiva. A educação clássica, ao contrário, entende que a cultura é o meio, não o fim. Ela forma o aluno dentro de uma tradição que aponta para a ordem do ser, para a verdade que transcende épocas e lugares. Os grandes livros, os grandes mestres, os grandes exemplos da humanidade são justamente o elo que conecta cada geração àquilo que é perene. O ser humano precisa construir uma vida interior sólida, algo que só é alcançado com um estudo pessoal e um contato profundo com o conhecimento verdadeiro. Mas o que vemos hoje são salas de aula em que as crianças passam mais tempo em atividades em grupo, em debates superficiais, sem saber o básico de português, de matemática, história, geografia. E agora eu vou deixar uma imagem de uma notícia que saiu aqui no meu estado no mês passado. Nós estamos em 2025. Essa imagem aí dessa notícia, ela prova o que eu estou falando. Estudo mostra que só 10,7% dos alunos saem do ensino médio sabendo português e matemática. Isso mostra que algo não vai bem na educação do Brasil. O desenvolvimento intelectual exige esforço individual, silêncio, disciplina, leitura e memorização. Práticas hoje descartadas, em nome de uma aprendizagem mais leve e espontânea. Livros, obras de arte, descobertas científicas, tradições filosóficas, tudo isso deve ser entregue às crianças. Isso não significa que o aluno seja passivo. Pelo contrário, ele é sim chamado a se esforçar, a treinar a sua memória, a desenvolver um raciocínio lógico, a praticar virtudes como a disciplina, a atenção, a perseverança. Só assim ele se torna realmente livre para pensar com autonomia. Piaget cria esta corrente. Vygotsky inclui o social. E no Brasil, o construtivismo ganha uma roupagem política com o nosso Paulo Freire, que critica a chamada educação bancária, em que o professor deposita conteúdos no aluno, e defende uma educação mais libertadora. O estudante é convidado a refletir sobre sua realidade e agir para transformá-la. Segundo ele, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou construção.
O aluno deve ser sujeito da própria história e o professor um facilitador do diálogo. No próximo vídeo, eu falarei sobre as ideias de Paulo Freire e a sua influência negativa na educação brasileira. Então, se você gosta desse conteúdo, desse assunto, inscreva-se no canal, curte os vídeos, não perca o próximo vídeo. O homem é um ser que precisa ser educado para o bem, a verdade e a virtude, e não apenas para a ação política. Quando o foco da educação se torna a libertação social e não a formação interior, corre-se o risco de formar ativistas sem sabedoria, críticos sem nenhum fundamento, pessoas que se acham livres, mas que na verdade estão sem direção. Em resumo, o risco é termos adultos mais frágeis intelectualmente, sem ferramentas para analisar, argumentar e buscar a verdade. A verdadeira liberdade não vem da revolta, mas ela vem da ordem interior. E a educação clássica busca justamente isso: libertar o homem da escravidão da ignorância e das paixões desordenadas, conduzindo a vida virtuosa e racional. Aqui chegamos ao ponto crucial da diferença entre construtivismo e a educação clássica. Para o construtivismo, o ser humano constrói a própria realidade e a própria moral. Para a tradição clássica, o homem é alguém que busca a verdade que já existe. Em outras palavras, no construtivismo, o aluno ele é o centro. Na educação clássica, a verdade é o centro. E isso muda tudo. Muda o papel do professor, muda a relação com os livros, muda o modo de ensinar e até o objetivo final do ensino. Em tempos de tantas teorias e modismos pedagógicos, a educação clássica permanece firme porque ela se apoia em uma visão realista do homem e do mundo. Ela não promete resultados imediatos, mas forma pessoas capazes de pensar, discernir e amar o bem. Na educação clássica, a ênfase está no professor transmitir o essencial, orientar o aluno ao longo de etapas de desenvolvimento intelectual, que nós chamamos de gramática, lógica e retórica, para que ele tenha ferramentas sólidas de pensamento. Por isso, o professor, ele não é apenas um mediador, mas um guia intelectual que conduz o aluno da ignorância à sabedoria. O crescimento intelectual exige esforço, leitura profunda, treino da mente e cultivo da alma. A educação clássica, ela é muito mais do que facilitar experiências. Ela é a de formar a mente e o caráter. Se queremos preparar nossos filhos para a vida de verdade, precisamos unir conhecimento sólido, disciplina e virtude. Só assim formaremos pessoas realmente livres, capazes de pensar com clareza e viver com sabedoria. Se você quer entender mais sobre como aplicar esses princípios na formação dos seus filhos, continue aqui comigo no canal. Inscreva-se, compartilhe este vídeo e me conte nos comentários qual dessas visões da educação mais se aproxima da que você viveu e da que você quer para os seus filhos. Vamos juntos formar uma geração mais forte, mais virtuosa e mais humana. Até o próximo vídeo.